Bem, depois de tanto vocês pedirem, tá saindo uma série aqui no canal montando um aquário de ciclídeos africanos. Aquele aquário raiz aí de ciclídeos africanos para a galera que tá iniciando. A gente vai começar esse projetinho aqui. Fui convidado pelo pessoal da World Trotter para montar esse aquário aqui em parceria com um amigão que já vou mostrar para vocês, né? É um aquário de 200 litros que vai ter uma fauna de embunas do lago Malawi. Então vai ser um aquário assim bem de iniciante, aquele aquário de start aí no mundo de ciclídeos africanos. E para me acompanhar nesse vídeo aqui, eu chamei meu segurança aqui, ó, o Bob, que tem 3 metros de altura. E aí, Bob, beleza? Beleza? Como é que você tá? Tranquilinho? Deus. Bob, que é aquapaisagista, né, Bob? E deu um desafio aqui brabo de fazer um hardscape para ciclídeos africanos do Malawi sem pensar no aquapaisagismo. E aí, Bob? Pensar no aquapaisagismo. Vai ser bem diferente, né? Tirar a chavinha, rodar a chavinha e fazer algo totalmente fora da caixinha. Fora da caixinha, né, que você tá acostumado. Você tá acostumado com isso aqui, ó. A esse padrão. Sabe? Sim, a montar um hardscape dessa forma aqui, né, com as rochas bem posicionadas. Exatamente. Né, pensando em profundidade e tal. Profundidade, substrato alto, sabe, geometria de rocha, inclinação. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Completamente diferente. E eu falei, Bob, esquece tudo que você aprendeu. Ou melhor, tudo não, quase tudo. Que você aprendeu no aquapaisagismo. Vamos montar um aquário aqui mais voltado para um biótopo de ciclídeos africanos. Né? E vai ser um vídeo muito bacana. A gente já estava aqui mais de hora conversando sobre esse trabalho aqui que a gente vai fazer. Né? E é um trabalho assim que vai ser meio que um divisor de águas também para muita gente, Bob. Porque infelizmente nas redes sociais de modo geral, não só no YouTube, tem muito pouco conteúdo, né, sobre ciclídeos africanos. A gente não acha muito, né, cara? Tipo, a galera acha que tem um pouco de receio ou medo de montar, acha que ficou meio que engessado, né? Fazer um hardscape só de lado, né? Aquele negócio colado no vidro, no sexto vidro. Então, hoje a gente vai tentar usar algumas ideias diferentes e colocar o layout mesmo em ação. Isso aí, exatamente. E também outra coisa, a gente vai procurar deixar, óbvio, bem bonito. Sim. E funcional também. Funcional, exatamente. Né? Porque tem toda a questão de funcionalidade do hardscape para ciclídeos africanos que a gente vai estar explicando para vocês durante aí o vídeo. Isso aí, vai ter bastante coisa maneira aqui. Né? Para começar, já que a gente já está aqui gravando o aquário, a gente já estava conversando sobre esse substrato, que é um substrato que já estava sendo utilizado, parece, né, antes. Exatamente. É um substrato que a World Trotter traz, né, aqui para o Brasil. Né? E aí o Bob perguntou, Matheus, o que você acha desse substrato aqui? Vai estar bacana para eles ou não vai? E eu dei uma analisada, olhei, peguei o substrato na mão, dei uma esfregadinha, analisei bem, e eu vi que ele tem alguns pedaços de conchas, né, tipo, que são um pouco afiados. Isso. A minha preocupação em perguntar para você era exatamente essa, se tinha algum problema a gente usar essa granometria, que é um pouco maior, né, por causa que o ciclídeo ele tem essa questão de furar, de penetrar, né, e coçar e tal, isso a gente poderia usar esse tamanho, né, mas você que é um cara que entende mais de ciclídeos, deu uma outra ideia. Eu dei uma analisada aqui e vi que de fato tem alguns cascalhos, né, vamos dizer assim, que são um pouco mais afiados. Né? Os ciclídeos africanos, cara, eles interagem muito, não só com o substrato, mas com as rochas também, com o hardscape, assim, vamos dizer, do modo geral, do aquário. Né? E eles cavam, eles usam a boca para cavar, né? Eles usam a parte da cauda ali, às vezes, também para meio que dar aquela espanada, né, no substrato. Né? E se a gente tiver um substrato que é pontiagudo, isso pode machucar a boca dele, ele pode perder dentição, né, pode abrir feridas. Né? E a gente, óbvio, que não quer isso pro animal, até porque vai gerar outros problemas, né, acompanhando esses machucados, né, que a gente vai acabar fazendo por conta do substrato. Né? E aí eu perguntei se tinha um outro mais fino, mais, vamos dizer assim, um pouco mais esférico, mais arredondado, bem fininho mesmo, né, que não fosse machucar. Né? E aqui tem o da Aqua Ocean, né? Isso. É o mesmo substrato, praticamente. É o mesmo substrato, só que a granometria é menor. Então ele é mais arredondado, não tem essas pontas, sabe? Sim. Aqui já é o número 0. Entendi. Entendeu? Eu tava falando de concha, mas na verdade ele é formado por coral, é isso mesmo? Exatamente, isso. Entendi. É tipo um coral bem moído. Bem moído. Saquei. Né? De fato, como se fosse, por exemplo, um basalto. Um basalto é moído, tipo, na granometria de areia, é uma rocha, vamos dizer assim, que é triturada, né? Então esse daqui teria a mesma ideia, vamos dizer assim. Exatamente. Beleza. É legal que, assim, no caso do marinho, a gente poderia misturar, né? Sim. As granometrias para ficar bem natural, entendeu, Matheus?
Mas no caso agora que nós vamos plantar, vamos Vamos com paisagismo. vamos montar com cicrídeo, então a gente vai usar só a ganometria menor, mais fina, para não ter esse problema de machucar o peixe. Show de bola. Bem, vamos lá. Eu não estou acostumado, a gente estava trocando ideia há muito tempo aqui, eu não estou acostumado a montar com esse tipo de substrato, né? Eu estou mais acostumado a montar com substratos inertes, né? Substratos inertes. E aí vai ser até um experimento daqui nosso, tá? A longo prazo, como é que ele vai sair, né? E óbvio, a gente vai estar fazendo vários testes, tem muita coisa ainda para rolar. Sim. É uma série que está no início ainda, está nascendo aqui na World Trotter, em parceria aqui com o Bob também, né? E aí agora vem o segundo desafio, que é a seleção das rochas. Eu já passei lá embaixo, né? Antes de subir aqui para ver os aquários, tem que passar lá por baixo. E tem muita possibilidade, né, Bob? Vamos escolher, vamos ver o que aqui a gente relembra aí do Malawi, né? Para ver se a gente consegue alguma coisa ali próximo, parecido, sim, e alguma rocha que você acha que fica legal na montagem. Maravilha, vamos lá então fazer essa seleção? Bora. Partiu? Lá? Partiu. Vamos lá. Vamos lá. Olha só a quantidade de... Cada sacolão desse que vocês estão vendo aqui é uma possibilidade diferente. Né? São rochas diferentes, né? Pra lá tem mais. Aqui já são... Tem tronco também, eu acho, misturado aqui no meio? Só rocha. Ou só rocha aqui? Aqui tudo rocha. E as caixas aqui são rochas de marinho. Marinho. Caramba, olha quanta coisa, mano. É pra ficar perdido aqui. O pessoal do aquapaisagismo, esse ciclídeos africanos, fica perdido aqui dentro. Bem, vamos lá. Vamos lá, Bob, começar o trabalho aí que tem muita coisa para fazer. Vamos ver as possibilidades que a gente tem. Essas aqui são as rochas stalagmite. Tá? Elas têm essas ranhuras, parece aquelas cavernas. Lembra uma Siriu, né? Exatamente, lembra. Só que Siriu tem mais ranhuras, né? Sim. Então vamos lá. Tá vendo? Ela é um projeto de aquapaisagismo, já tem bastante possibilidade. Sim. Pro que a gente quer, eu acho que ainda a gente vai conseguir ver mais coisas ali mais pra frente. Entendi. Tá? Então essa aqui é a limite. Aqui do lado a gente tem a Siriu. Sim, a Siriu tem muita ranhura, né? Muita ranhura, muito acidente. Aqui, ó. Olha aí quantas ranhuras que ela tem. Tem mais trabalho diferente, né? Ó. E aí você tem várias possibilidades de retorno. Sim. Que seria uma possibilidade também. Também, né? Também. Mas a ideia é outra. A ideia hoje é outra. É algo fora da curva. Fora da caixinha. Fora da caixinha. Vamos lá, essa daqui essa aqui é a Desert. Bem bonita também. É diferente, ela tem, né, essas linhas aqui, né? Essas linhas, ranhuras. Ó, umas mais brancas. Aí tem algumas que tem essas faixas mais escuras, né? Isso. Legal. Diferente também. Diferente, né? Essa daqui já é qual? Aqui é outro saco também da Desert. Da mesma, né? Isso, da mesma. Tem do lado. Vamos lá pro outro lado agora. Aqui a gente tem mais Siriu. Bem acidentada. Bem acidentada. E normalmente, cara, não vem grande, né? Peças bem grandes. Não. Uma peça de 20 quilos, não vem. Até tem uma peça maior. Mas é bem difícil, né, cara? Mas é bem difícil, cara. A gente chama de mantém, né? Peças maiores. Mas aqui pro Brasil, nunca não é muito utilizado também, né? Até mesmo porque no aquapaisagismo é utilizado aquários pequenos, vamos dizer assim. Até 1,20 m normalmente, né? Isso. Dificilmente tem aquários maiores do que 1,20 m, né, Bob? O maior que eu já vi de campeonato é 1,5 m. 1,5 m, né? 1,5 m. Agora acima disso muito difícil, muito difícil. Então, mais popular de 60 a 90 principalmente, né? Essas daqui são as madeiras pedrificadas. Madeiras? Ela tem madeira no meio? Não parece, né, cara? Mas é pela cor mesmo, sabe? Essa gravura, essa bem rocha, bem bonita. Cara, né? Diferente pra caramba. Né? Tem os detalhes. Essa daqui já combina mais com o que a gente pensa em fazer. Exatamente. Porque ela dá uma impressão, vamos dizer assim, de canyon. Ela tem também uma textura, uma coloração bem mais interessante porque a gente quer fazer no aquário, né? Como a gente quer puxar para um mais natural, né? Até mesmo pensando a longo prazo, uma formação de algas, né? Vai acontecer. Que logo vai acontecer, mas é uma alga que não vai manchar a rocha, né? Mas vai dar uma cor diferente, né? Essas aqui um pouco mais retas. Vamos ver aqui do lado. Aqui é mais dela, né? Madeira certificada. Tem as bases. Legal, hein? Gostei. Gostou, né? E aí? Vamos? Era o que você tava pensando também? Bora. Olha aí, que beleza. A gente tem que fazer um trabalho bem bacana.
É, dá pra fazer muita coisa mesmo. Dá. Né? E aí qual vai ser o pulo do gato aqui? A gente tá falando de tamanho, né? De fato, é difícil, cara, de arrumar peça grande. Sim. Então, pensando na realidade também do aquarista, né? Eu tenho lá no meu aquário rochas grandes. Mas só que eu sei que não é fácil de arrumar. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. É que nem a gente tava falando. As mantém, dificilmente vem, por exemplo, para do peso. Entendeu? Mas o que a gente faz? A gente pode fazer umas composições. E juntando as peças, né? Você junta a peça, põe uma rocha em cima da outra, uma composição, a gente vai colar bastante rocha para dar altura, entendeu? E aí vai dar a impressão de que era como se fosse uma só. Isso. Vamos dizer assim, ou algumas maiores, né? Vamos dizer. Isso, exatamente assim. Cara, tô ansioso já para ver isso montado. Então, vamos lá? Levar Partiu! Fazer força agora? Agora é a hora de selecionar aqui, né, as rochas. É isso aí. E subir com tudo isso aí para começar o trabalho. Vamos lá. Matheus fazer força. Luminária. Vocês estão vendo que a gente colocou uma luminária aqui no aquário, né? Essa luminária é uma luminária mais voltada para aquário plantado, né, Bob? Isso, Matheus. Essa luminária é a mesma que está aqui no plantado. Tá? Sim, que é a luminária que vocês trabalham aqui na empresa, né? Trabalha WFish. Sim. Tá? Plant próprio. Sim. Cara, o resultado dessa luminária é maravilhoso, a gente não tem o que falar, né? Os aquários mesmo dizem o resultado dela. Ela tem 120 watts. Tá? Sim, uma luminária bem forte até, bem né? Forte. Aqui ela está em 40%. Aqui ela está em 40%, porque ela é muito forte. Então o aplicativo também via Bluetooth, né? Ele ajuda bastante, ajuda né, bastante. gente? Olha como é que já ficou bem mais forte. Aqui está 80%, eu vou colocar 100%. Então, para ciclídeos africanos, forte do jeito que a gente está vendo aqui, não é o recomendado, até porque vai ficar, cara, vai incomodar, chega a incomodar os peixes, né? Então, por isso que a gente reduziu aqui, reduzindo para 30%, 40%, né? Que para eles, essa intensidade aqui de iluminação já está muito bom. Que o aplicativo é tem interação. Bem intuitivo também, intuitivo, né? Sabe? Você pode ajustar por coloração. Então, dá para mexer bastante. Tem bastante efeito, né? Sim. A base de efeitos, tipo, de aclimatação, lunar, luminosidade, nuvem passando. Pô, legal, hein? Ele simula mesmo um ambiente natural, vamos dizer assim. Isso. Agora falando exclusivamente de iluminação para ciclídeos africanos. Matheus, o que você acha? Precisa, não precisa? Porque ainda tem gente que acha que não precisa de ter iluminação no aquário e tal. E assim, mesmo sendo peixe, o ideal é que a gente tenha... E ela tá como se fosse uma tempestade, né? Legal, hein? Tomei até um susto aqui. O ideal é sim que tenha iluminação, porque tem toda a questão de ciclo circadiano do peixe, né? Ele precisa ter um metabolismo bem regulado, né? Então sim, o aquário precisa de iluminação. Mas agora, iluminação forte, iluminação fraca. No caso dos ciclídeos africanos, a gente não precisa de uma iluminação forte, certo? Por exemplo, aqui tá uma iluminação, tipo, tá 100% aqui, iluminação? Não, aqui tá 50%. 50%, e ó, mesmo no aquário plantado, né? Também tá 50%. Né? Então, é uma luminária de fato muito forte. Né? Então, não tem necessidade de ter uma luminária tão forte assim, ou então manter uma intensidade tão forte. Né? O que a gente está falando, a gente trabalha aqui, né, na Old-Trot com a WFish, né? E aqui a gente vai estar utilizando aqui com vocês. No caso do plantado, a gente precisa de uma luminária que ela tem ali em média a 8.200 lumens nessa faixa, tá? Por causa do carpete. Sim. Para a iluminação chegar bem, penetrar bem, né? Se fosse um plantado, a gente usaria Cuba, Monte Carlo, aqui tranquilo. Lá embaixo. Lá embaixo, entendeu? Então, ela atende a qualquer nível de aquapagismo. Bob já fez até um esboço aqui, ele já chegou a colar algumas peças para a gente ter noção de como é que a gente vai estar utilizando aqui, né, dentro do aquário. Né? E aí o Bob escolheu peças bem grandes para ser utilizado como base, né, Bob? Né? E algumas bem pequenininhas, tem uma variedade bem grande, né? Lá embaixo, a gente não tem muita base grande assim, mas mantém, sabe? Então, em cima dessa, a gente consegue fazer composições mais altas e deixar esse layout um pouco mais alto, tá? E isso a gente vai mostrar na montagem no vídeo. Sim, tá? sim. Foi importante, né, fazer essa colagem aqui, mas só que o Bob, ele vai mostrar pra gente, fazendo essa colagem ali dentro do aquário, né? Pra vocês entenderem, né, óbvio, como é que funciona. Esse quebra-cabeça aqui, porque essa aqui não tá colada, por exemplo. Mas essa daqui, ó, já tá bem fixa. Tá, cara, a colagem faz praticamente uma rocha também, soldagem, uma soldagem da rocha. Uma colagem que ela não solta tão fácil. E é bem simples de fazer essa colagem, né, cara? Tem que tomar um cuidadozinho outro ali, né? Mas é muito, de modo geral, muito simples de fazer. Essa colagem aqui a gente vai estar explicando para vocês também, né? E aí selecionamos as peças de acordo também com o tamanho do aquário ali, né? Vocês vão olhar aqui em cima da bancada, tem muita rocha, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando, né, Bob? Né? O problema é justamente porque a gente não consegue peças grandes. Então, para a gente também montar, é meio que um quebra-cabeça que vai montar aqui.
né? A gente vai unir várias peças para dar a impressão de que é uma só ou várias bem grandes. Isso. Né? E aí tá o desafio do Bob. Mas, pelo que eu já vi aqui, ó, o Bob vai tirar de letra isso aqui, hein? O substrato já foi trocado. Né? A gente colocou aqui aquele potinho, na verdade foi o Bob que colocou aquele potinho ali, com o substrato antigo, para vocês fazerem um comparativo, né, do tamanho dos grãos. Né? E ali a gente de fato tem alguns grãos que são mais pontiagudos e podem vir a prejudicar, né, a dentição dos ciclídeos, já que eles cavam muito, utilizam muito a boca para cavar. Né? E também acabam eventualmente se coçando aí no fundo arenoso, né, no substrato, né, soltando um pouquinho aí da mucosa, né, para demarcar território, enfim, um comportamento natural dos ciclídeos. E aí, a gente colocou aqui essa areia, né, que é uma areia da Aqua Ocean também, né, só que ela tem uma composição bem diferente, bem balanceada, que inclusive eu estava até conversando aqui com o meu amigo Eight. Vocês já viram o Eight algumas vezes aqui no canal, e aí, Eight, beleza? E aí, Matheus? O Eight que gosta muito de gravar vídeo. Toca enrascada, né? O Eight estava me explicando aqui a composição desse substrato da Aqua Ocean, que é um substrato chamado Coral Sand, é isso? Na verdade, assim, ele é bem diferente em relação a uma areia. Sim. Né? A composição dela é muito diferente a um material inerte, porque, diferentemente da areia, que é inerte, essa Coral Sand da Aqua Ocean, ela altera os parâmetros da água. Tá? O que a gente busca é recriar uma composição de minerais mais naturais, vamos dizer assim. Então aqui, por exemplo, comparado com o substrato de concha moída, né? A concha moída, digamos que ela é mais desbalanceada, né? Do que esse substrato da Aqua Ocean. Na verdade, o substrato da Aqua Ocean, ele tem essa quantidade de minerais mais bem balanceada. Acho que é a forma certa de falar, sim, a palavra certa, né? Vamos dizer assim, né? Você vai para alguma região de Recife, né? Se você vai aqui para o nosso Nordeste mesmo, você vai para Porto de Galinhas, você vai para Tamandaré, você pisa naquela areia, não é a mesma areia que a gente encontra aqui no Sudeste, né? Não é uma areia base de sílica. Tem muito, mas você vai ver que ele tem uma camada até grande, né, de esqueleto calcário. Né? Aqui no Brasil, principalmente, você vai encontrar muita alimeda, né, que inclusive era substrato marinho que o pessoal utilizava aí há, sei lá, 20 anos atrás, alguma coisa assim. Mas que é uma composição natural. O substrato da Aqua Ocean também, ele é removido lá do norte da China, né, numa região onde, sei lá, milhares de anos atrás, era uma região de Recife, né, mas que agora ela virou, entre aspas, vamos dizer assim, um deserto calcário, como a gente encontra no sul dos Estados Unidos, ali a região da Flórida, né, aquelas ilhas todas conhecidas como Florida Keys. Quem já foi e teve a oportunidade de pisar naquelas praias, você encontra uma areia muito parecida com essa, né, uma areia branquinha, né, composto de esqueleto de corais, né, e que vão ser a composição, né, de minerais até dos próprios corais que vivem nessas regiões. Né? Sim, perfeito. E você está falando também da questão da proporção, né, de cálcio, magnésio. Fugir do assunto. Né? O que acontece? O pessoal faz muito o substrato, né, de concha moída, porque eles aproveitam, né, essas conchas que sobram do cultivo de ostra, alguma coisa assim, tritura aquilo ali e acredita que é uma composição muito boa, né? Mas acontece que, curiosamente, elas não têm uma proporção muito balanceada de cálcio e magnésio, quanto, por exemplo, isso aqui tem. Sim. Isso aqui, ele basicamente é aragonita, também tem concha de ostra, também tem concha de moluscos, mas também tem muito esqueleto calcário, né, que tem uma proporção um pouco mais equilibrada, né, de cálcio e magnésio, uma razão de 1:3. Sim. Né, marinho a gente sempre fala, né, o sal, você vai querer encontrar ali uma taxa de 400 de cálcio para 1.200, 1.300 de magnésio. Né, então você respeita sempre essa proporção de 1:3 entre cálcio e magnésio. Coisa que se você fizer isso só com concha de ostra, né, concha moída, você não consegue obter essa proporção. É muito difícil você medir isso, né, em água doce. Né? Em água doce a gente faz teste de GH, né, onde o GH já está medindo cálcio e magnésio juntos. Né? Mas isso é uma coisa que o pessoal do marinho leva mais em consideração. Né?
E aí eu vou falar, é a sua área, né? Mas eu acho que no ciclismo africano isso também é muito importante, né? Se não me engano, Sim. Malau e Tanganica, isso há, sei lá, milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, era mar, Sim. né? Era um oceano, né? Então, certamente deve se respeitar essa mesma proporção. Maravilha, eu achei muito importante falar isso aqui no vídeo, até porque é um vídeo de fato que a gente está montando aqui um aquário de 200 litros e tem muito iniciante que vai estar assistindo esse vídeo, né? Eu sei que tem iniciante que tem essa certa dificuldade de dosar buffer, por exemplo, dosar sais para ciclídeos africanos, e acaba que um substrato como esse daqui, que é muito mais balanceado, né, como a gente acabou de comentar, acaba facilitando mais a vida do aquarista, né? E aí eu sou mais o cara do biótopo, você sabe disso, né? Eu sou mais o cara de usar substrato inerte e dosar os buffers, né? Mas conforme for passando o tempo produzindo conteúdo, eu vi que tem muito essa dificuldade mesmo, né, dos aquaristas em simplesmente, às vezes, comprar, mesmo que compre os produtos separados, né, manipulados, né, nessas farmácias que a gente tem de manipulação por aí, tem muita dificuldade de dosar corretamente. Às vezes eu vejo que é pior o cara pegar esses produtos para dosar separadamente, ele acaba superdosando, tipo, ele acaba superdosando cálcio, né, e erra a mão no magnésio lá, acaba colocando uma dose menor do que ele precisa no aquário, né? Quando um substrato desse aqui, ele acaba facilitando mais, de fato, a vida do aquarista. Só que, no caso que a gente estava comentando da concha, né, tem essa... muito desproporcional, né, esse balanceamento dele. É muito fácil, né, você perder a mão, né? O cálcio e o magnésio tá de um lado da balança, do lado do GH, carbonato e bicarbonato tá no outro lado da balança, né, que é o KH, e eles têm uma interação, né, eles têm uma afinidade muito, muito próxima, né? Então, entre cálcio e carbonato estarem na água, isso precipitar e virar um sal, né, virar uma rocha, vamos dizer assim, né, virar um pedacinho de grão, é muito simples, é muito fácil. Naturalmente isso acontece, né? Você tem no mar, ali na natureza, cálcio e magnésio em proporções altas, né, em concentrações altas, ali no ponto de saturação de uma água quente, né, no Equador, ali a 20 e tantos graus. De repente passa uma corrente marítima fria, gelada, baixa esse ponto de solubilidade e acaba precipitando. Sim. Né? O pessoal do marinho, vira e mexe, tem algum problema semelhante a isso. Está dosando cálcio, está dosando algum tipo de buffer e acaba reagindo os dois. E aí você vai medir o seu nível de cálcio e o seu nível de reserva alcalina, estava mais baixo do que antes estava, quando você dosou. Né? Então, uma das vantagens de você utilizar, né, um substrato não inerte, né, como é o caso desse Coral Sand da AquaOcean, é você emprestar um pouco desse poder de tamponamento, né, essa capacidade de buffer do sistema do aquário para o substrato. Entendi. Naturalmente, a hora que a gente colocar aqui uma água com pH 7, alguma coisa assim, a aragonita, né, esse substrato, ele tende a estabilizar lá pelo pH 8. Né, por conta da quantidade de carbonatos e bicarbonatos que estão presentes aqui. Né? Então, sempre vai ser um sistema mais resistente à acidificação, pela maior capacidade de tamponamento que o sistema tem por conta do uso de um substrato não inerte. Perfeito. Olha aí. Por isso que eu tinha que chamar você aqui para fazer essa explicação para a gente, né, para aprofundar mais nesse assunto. Né? E aí agora a gente vai entrar já na parte das rochas do Hardscape que a gente selecionou. Né, o Bob ontem subiu aí com umas 3 toneladas de rocha para a gente colocar aqui nesse aquário de 200 litros. E agora ele vai ter que... como é que é? O Se Vira nos 30, né, do Faustão. Para poder fazer a colagem das rochas. Eite, muito obrigado pela sua explicação. Valeu. E agora vamos seguir montando esse hardscape aí. Tem muito trabalho pela frente ainda. Agora com vocês. Bem, galera, vocês acho que entenderam bem aí a questão aí do substrato, né? Chamei até o Eite aqui para ele dar uma explicação mais técnica, né, que ele já conhece melhor, o cara estuda muito, né, e ele conhece muito mais do que eu esse substrato aqui da AquaOcean que eu nunca tinha utilizado, né, a primeira montagem aqui que eu participo, vamos dizer assim, né, que tô utilizando, na verdade, esse tipo de substrato de modo geral. Eu nunca usei esse tipo de substrato aqui em montagem alguma minha ou de algum amigo meu, né, e tá sendo uma experiência nova para mim, vamos dizer assim, e também um aprendizado novo, né, porque eu parei aqui, o Bob também ficou bobo, né, Bob? Ficou bobo com as explicações do Eite, né, cara, explicando aqui, o cara é muito técnico, né, mano? Né, e ele falou coisas aqui para mim sobre essa questão do balanceamento do substrato que eu, de fato, nunca tinha ouvido falar, né, e curti muito essa explicação dele, né, e fica aí a dica para vocês, né, e a gente tá expandindo aqui não só para esse substrato da AquaOcean, tá, galera? A gente tá expandindo para substratos de modo geral aí, né, como a gente deu exemplo aí da concha moída, né, da aragonita, enfim,
que às vezes não tem aquela proporção que a gente precisa ter dentro de um aquário de água doce, que a gente precisa deixar a água mais alcalina. Enfim, vamos deixar de enrolação aqui, já estou falando bastante aí de substrato, de substrato, né? E o Bob já tá metendo a mão ou melhor, tá metendo a mão na rocha já aqui, né, Bob? O Bob fez uma seleção aí de uns 50 a 60 quilos de rocha, né, Bob? Por aí, cara. Eu acho que tem mais. Tem muita rocha. Uns 80 mais Olha ou menos. Aí o pessoal não perde por esperar que o layout, o hardscape do aquário, ele vai vir aqui em cima, quase na trava, né, mano? Quase na trava. Para poder fazer aí uma composição harmônica, né, e funcional também, né, para que a gente tenha bastante barreira visual. Né? O Bob tá ali já adiantando um processo, né? Enquanto ele tá adiantando ali, né, eu já vou mostrar para vocês, o Bob vai falar mais sobre essa questão da montagem aí que ele está fazendo, mas é importante a questão da funcionalidade de um hardscape para ciclídeos africanos, por quê? Né, no caso dos ciclídeos africanos, a gente precisa criar várias barreiras visuais. Né? Esse aquário aqui ele tem 1 metro e vai ser um aquário de embunas. Embunas são os peixes mais territorialistas que a gente encontra assim no Lago Malawi. E como ciclídeos, como bons ciclídeos, né? Se eles ficarem se visualizando uma boa parte do dia, vamos dizer assim, né, ao longo do dia, que seja da semana, a tendência é que eles acabem tendo mais atritos, né, durante o dia. Né? Então a ideia é fazer um layout, um hardscape aqui alto, pegando um pouco mais aqui assim para diagonal para frente aqui para esse lado, né, para criar bastante barreira visual. Né? Então a gente vai ter vários pontos aqui para os ciclídeos fazerem seus territórios também, criarem suas zonas, né? Aqui no canto vai ter uma parte ali atrás, vai ter uma parte lá do outro lado, e todas essas áreas a gente está criando barreiras visuais. Cara, barreira visual é muito importante. Enquanto muitos falam assim, não é importante, não tem que ter rocha para aquário ciclídeo africano, que o problema é a rocha. Cara, não, o problema não é a rocha não vai mudar o comportamento do peixe. Né? Na verdade, tem que ter rocha, tem que ter barreira visual, né, para que eles não fiquem se vendo o dia inteiro, certo? Então aí o Bob já fez um esboço, né, lá embaixo, né, a gente utilizou uma bancada para poder fazer um esboço do que vai rolar aqui nesse layout, e também a gente tinha comentado para vocês da questão das rochas, né? Vocês veem que tem uma rocha grande aqui que está fazendo a base, né, e tem outras rochas médias, menores, pequenininhas, né, que está meio que unindo uma na outra. Então a ideia é juntar todas essas rochas, né, e fazer com que dê a impressão de que a gente tem um grande monte aqui, uma grande rocha de um lado e uma grande rocha do outro, né, se encostando. Né? E aí o Bob também vai utilizar algumas técnicas, né, de aquapaisagismo, né, Bob? Sim, eu vou utilizar algumas técnicas, Matheus, principalmente de colagem, sabe? Porque sim, algumas rochas eu quero deixá-las mais elevadas, numa altura legal, então a gente vai colar elas. Sabe? Igual você está fazendo aqui, né? Aqui ela não está encostando embaixo, né? E você vai colar ela aqui. Olha aí que legal. Né? E você utiliza basicamente papel higiênico, né? Dá para usar papel, dá para usar algodão e dá para usar também bicarbonato. Legal. Mas como a nossa rocha é mais escura, sim, eu vou usar um papel e vou deixar a colagem mais dentro das fissuras. Entendi. Entendeu? Deixa eu mudar de lado, que aí eu vou pegar desse lado aí você colando, que é melhor. A gente pega aqui desse lado, que é melhor para o pessoal entender. Olha lá. Ele colocou o papel ali na fissura, né, da rocha. Da rocha. Ele tá fazendo apoio com a mão, para a rocha não sair do lugar. Faço apoio com a mão. Importante ter essa firmeza aí, né? Isso. E vai passar a cola de secagem rápida, né? Uma cola de cianocrilato, né? Bem tradicional, tem várias marcas aí no mercado. Várias marcas. E aí o acabamento eu posso fazer tanto com o próprio substrato. Olha aí como é que é. Tá? Dessa forma. E depois eu posso usar um pouco de pedrisco mesmo, das rochas. Tá? Sim. Se eu não quiser deixar esse ponto esbranquecido, eu posso usar também, que nem eu fiz aqui, ó. Sim. Tá vendo? Aqui já estava colado, inclusive, Isso, justamente pra gente mostrar para vocês. Para poder fazer mais ou menos a ranhura que eu queria. Aí depois da colagem... Ó, já soltou e já tá colado, né, mano? Tá colado. Vem com o pincel. Tira o excesso para mim ver como que tá a colagem. E aí eu tenho a rocha já fixada no ponto que eu queria, Matheus. Show de bola. Isso eu tenho as entradas que eu queria fazer, né? Aqui, no meio, aqui, tá?
aqui atrás Isso também. A gente ganha um pouco de espaço aí pro peixe poder se esconder e ter as topas. Uhum. Tá? Não, e levando em consideração também, né, que a gente vai colocar alguns peixes aqui que em algum momento vão formar casal. Exatamente. E reproduzindo, os filhotes vão ter a área também para poder se esconder, né, e não serem predados. Porque de fato acaba acontecendo, galera, não tem jeito. E sempre, cara, layout com rochas assim grandes, sempre bom você colar, não deixar nenhuma rocha solta. Para dar firmeza, né, cara, no layout. Você, tipo, mesmo, por exemplo, você tem algum problema, a galera tem algum problema de surto de alga, que não vai ser o nosso caso, né? Mas se alguém tiver um problema de alga, você vai escovar uma rocha dessa, de repente ela solta. Ela solta, ela sai do lugar. E aí você perde, sabe? Então a gente O posicionamento cola, dela, né? Exatamente, a gente sempre cola, tá? Eu sei que pra galera do aquário plantado, perder posicionamento de rocha é péssimo. Péssimo, tá? Né? Porque às vezes levanta ali aquela sujeira do substrato fértil também, né, cara? É horrível. Né? E aqui no aquário de ciclídeos africanos também tem isso. Também tem isso. Um pouco de substrato. Se eu quiser deixar isso mais firme, eu venho novamente com a cola E pinga por cima, né? por cima. Ele vai E aí criar forma cimento. tipo uma rocha, né? Isso aí. Ele vai criar um cimento novamente. Uma massa bem, Uma bem massa. mais resistente, inclusive. Exato. Eu posso Olha dar aí, que outro legal. acabamento. E aqui eu vou pôr uma outra rocha para fazer uma estrutura. Legal. De uma ponta na outra. Né? E aqui, ó, vocês estão vendo que ele fez um outro ponto aqui, jogou o substrato. Né? Agora eu vou dar um zoom aqui para vocês verem mais de perto o que ele tinha feito anteriormente com os pedriscos dessa mesma rocha. Isso aqui. Olha aqui, vocês estão vendo que tá Depois meio eu vou, brilhoso, quebrar né? mais, eu vou quebrar mais um pouco. Uhum. E aí vai ficar mais fácil da gente mostrar pro pessoal. Sim, e é assim, cara, é um quebra-cabeça que tem que ter paciência, não tem isso, jeito Não tem jeito. para montar. Exatamente. Né? Mas é uma forma excelente que a gente pode fazer, né, pra galera que não tem tanta opção assim nas lojas de aquarismo, até de coleta mesmo, né? Pessoal que mora mais no interior, não tem tanta opção de lojas, né? De poder fazer um hardscape bem bacana. Você vai unindo uma rocha na outra e aí vai dando uma impressão de que é uma mega rocha, né? Uma mega... Exato, cara. Um mega canyon, né? Praticamente, que a gente vai ter aqui. Verdade. Bem grandão. A gente vai ter algo muito semelhante a um recife que a gente chama, né? A gente chama de riff também lá no Lago Malawi, para os ciclídeos africanos. Né? Então, cara, eu tô com uma expectativa bem alta aqui no desfecho, cara, desse layout aqui. Legal. Né? Já tô doido para ver os carinhas nadando aqui dentro desse aquário. Né? E olha aí, ó, como é que já tá ficando. Né? Utilizando rochas de vários tamanhos diferentes, né, Bob? Vários tamanhos diferentes, formação diferente, texturas diferentes, coloração diferente. Você tem alguma técnica, assim, por exemplo, para combinar as rochas, para dar alguma fluidez, vamos dizer assim, para o layout, as ranhuras? Você tem alguma técnica para fazer um acompanhamento? Ou é mais instintivo? É mais incentivo. Instintivo, né? Exatamente, porque o que acontece? Nem todas as rochas que você tem, você vai conseguir ter uma harmonização, tá? Então, é como se fosse realmente na natureza, né, cara? Nada é perfeito. Nada é simétrico, Nada né? é simétrico, entende? Então a gente aproveita isso a nosso favor também. Sim. Olha aí. Tá ficando bacana, hein? Ó. E é só a base. Essa é só a base. A gente ainda vai puxar bem mais aqui pra cima. vai. Enquanto o Aqui é só Bob a vai posicionando as rochas, eu vou ali na mesa mostrar as outras, né, que ele separou, pra fazer a outra ilha aqui, desse outro lado. É, Bob? Bora lá. Mão na rocha aí, vai que vai. Olha aqui, ó. Essas daqui são as outras rochas que foram separadas. Né? Essa daqui, por exemplo, já está colada. Tá vendo? E ó, é uma rocha grande, né, colada em outra rocha que é maior, obviamente. Essa daqui é uma base. Essa daqui é uma rocha, ó, o tamanho da minha mão, o tamanho da rocha. Uma rocha relativamente grande, né, pra estar colada assim, né? Olha aí como é que ficou. Essa parte vai ficar bem escondidinha. Ele pegou alguns pontos nesse caso aqui, né, pra fazer essa colagem ficar mais firme. Né? E no aquário, cara, isso aqui não vai aparecer. Fica à mostra. E antes que o pessoal pergunte, fique na dúvida. Isso é tóxico para o peixe? Não. A partir do momento que secou isso aqui, deu a reação química, né, não é tóxico para o peixe, não vai fazer mal algum. Essa técnica aqui, inclusive, é muito utilizada pelos aquapaisagistas, certo? De colagem de rochas, justamente para dar esse efeito maior, né? Vamos dizer assim, de pegar várias rochas pequenas, juntar para formar, teoricamente, uma rocha só, né? Então isso é muito utilizado no aquapaisagismo aí pelo pessoal dos aquários plantados, né? O pessoal utiliza também com troncos, né? Isso não funciona só com as rochas, com troncos também
funciona, tá? Até pro pessoal aí que tá assistindo, tem outro tipo de aquário, com tronco também funciona. Bob, eu falei ali de reação química, e essa cola com papel ali dá uma reação química também, né? Que o pessoal tem que tomar um leve cuidado para não respirar, né? Na verdade, o algodão, você sente mais Sim. essa reação. Ela solta uma fumaça, então é bom você... Tomar cuidado, né? Para não inalar, né? Exatamente, com o nariz muito em cima, sabe? Não Mas pode... o papel não. O papel ele não dá... É mais de boa, né? É mais de boa. Só o algodão que é mais perigoso. Então, pro pessoal que for usar o algodão, principalmente, vamos ficar ligado aí, porque eu já inalei essa fumacinha. O Bob com certeza também já inalou a fumacinha e não é legal, não. Não é legal, não. E outra coisa, né? Trabalhando com a cola, assim, é normal colar o dedo também, né, Bob? O dedo, a mão, a roupa. É normal, mas depois de um tempinho sai. Sai, depois você usa água quente, vai. Isso, depois usa água quente lá pra limpar a mão, né? A parte onde colou ali o dedo, que vai sair de boa, ou até mesmo às vezes nem precisa, né? Quando seca a cola, é fácil de tirar. Bem de boa, não fica desesperado não, que às vezes quando fica desesperado é pior. Aí é pior. Né? Porque aí tu vai colando um dedo no outro, quando tu vai ver, a mão tá toda cagada de cola. Aí é pior, cara. Olha aí, o Bob já tá fazendo uns pedriscozinhos, ó. Às vezes eu pego uns pedriscos, umas sobras de rocha, Olha e que vou legal. colocando assim, sabe? Aí depois você passa mais por cima, né? Eu passo um pouquinho mais por cima pra ficar mais natural. E aí é legal que você também esconde todo o processo da colagem. Então você não enxerga mais a cola. Legal, hein? No caso dos ciclídeos africanos, esse substrato aqui em cima é normal de acontecer nas rochas, porque como eles cavam, né, Bob, com a boca, eles pegam o substrato e vão jogando por tudo quanto é canto. Né? Então, vocês vão ver que depois de um tempo eles vão jogar substrato por cima de todas as rochas. Então, isso daqui, no caso do aquário de ciclídeos africanos, não seria um problema, tá? Não. Isso aqui vai acontecer uma hora ou outra. Né? E não adianta ficar limpando, tirando o substrato de cima da rocha, que eles vão jogar de novo. Então, assim, ficar enxugando o gelo ali, sabe? Que é uma guerra que você, no final, vai perder. Você pode ter certeza disso. Você vai limpar, ele vai pegar e vai jogar de novo. Né? Então, deixa ficar do jeito que eles querem. Né? Que no final das contas, o aquário não é nosso, né, Bob? O aquário é dos bichos. A gente só cuida. Galera, olha aí como é que já tá ficando o layout do aquário. A gente fez uma leve transiçãozinha aqui pra adiantar um pouco o processo aqui, né? E olha como é que já tá ficando. Tá quase finalizado, né, o Bob? Ainda falta alguns acertos, mas já a gente finaliza. Mais do que meio caminho andado aqui. Né, as duas ilhas posicionadas, já uniu ali, né? Sim. A gente fez uma transição ali. E tudo cola. E você exagera mesmo na cola. Você Então foi aquilo que eu estava te explicando, né? Você joga mesmo, Se a sem gente pena. jogar, numa manutenção, você pode Tem o problema de ter soltar, esse né? problema de soltar, entendeu? Fazer uma escovação ali com uma escova de... Tipo aquelas escovas de aço, né? Com aquele... Quando você tem aquelas algas mais difíceis, né? Então aqui De tirar? a gente já não tem mais esse problema. Uhum. E aqui você pode escovar à vontade agora. Sim. Sempre tem que ter um cuidado, né? Mas você consegue evitar. Só olha os pontinhos. E é um quebra-cabeça de fase, né, Bob? Você vai juntando ali, vai pegando a peça que melhor se encaixa dentro daquela outra ali pra poder... Posicionamento, Aham. giro, sabe? Pra gente conseguir fazer isso. Aí. E depois eu vou fazer uma panorâmica aqui de frente pra vocês verem melhor. Tá vendo? A gente tem um buraco aqui. Uma fenda, né? Vamos Isso, dizer. uma fenda aqui, proposital mesmo, para o peixe se esconder. Só que olhando de frente, nessa posição, a gente pode melhorar isso daqui, ó. Um simples encaixe, Sim. a gente já melhora isso. Tá vendo? Olha aí. Já fica mais natural. Aham. Entendeu? Quantidade de barreira visual que está sendo criada aqui, meus amigos, não é brincadeira não, é muita barreira visual, né? E é o que a gente comentou. Para os ciclídeos africanos, o ideal é que você crie a maior quantidade possível de barreira visual. E eu acredito que essa daqui seria a melhor forma de se trabalhar isso. Né? A gente não está utilizando uma grande camada de substrato, né? Por mais que o Bob esteja adicionando ainda aqui. Você vai adicionar mais um pouco ainda, fazer alguns detalhes, né? Para poder se esconder, tem camada, bastante buraco. Tá vendo? Sempre tem, tudo que você olha tem uma caverninha. Sim. E aqui foi a união das ilhas, né? Que separa, vamos dizer assim, bem aqui. Cara, tá ficando bem legal. Ó, como é que ficou bem alto também. O aquário ele tem 50 de altura, né? 200 litros é a medida padrão. 1 por 50, 40 de largura.
No caso do aquário para ciclídeos africanos, o que eu recomendo é sempre o aquário quanto mais largo e comprido, melhor. Ou seja, quanto mais área, né, melhor para eles, que aí você vai ter mais a área em si, né, para eles formarem os territórios deles, né? Então, por exemplo, no caso aqui, se ele tivesse, ao invés de 40 de largura, 50 de largura e 40 de altura, seria ainda melhor, né, para os ciclídeos africanos, né? Mas normalmente quando a gente vai comprar aquários padronizados, né, a gente encontra nessas medidas aqui, de 1 metro por 40 de largura e 50 de altura, né? Então, a gente está sempre procurando aqui fazer um conteúdo dentro da realidade do que a gente mais encontra por aí, né, cara? Porque eu sei que a realidade da maioria das pessoas é encontrar esse tipo de aquário aqui, a pronta entrega numa loja, né? Ou então, às vezes, o fabricante do aquário vai fazer uma promoção e fazer uma promoção com aquário com medida padrão, que no caso é esse aqui, é uma medida padrão, né, de aquário de 200 litros. Com todo esse tempo aí que eu tenho de produção de conteúdo de ciclídeos africanos, a galera me chama, eu tenho aquário de 200 litros. Cara, já sei até qual é a medida do aquário. É 1 por 40, 50. Né? Então essa daqui é a grande realidade, né, dos aquaristas brasileiros aí que criam ciclídeos africanos. O Bob sempre senta aqui, né, assim de frente, né, pra ver alguns detalhes, né? Isso, onde dá pra gente melhorar. Que essa daqui é a melhor posição, vamos dizer assim, né, pra você ter ajustar, ter noção das proporções aí das rochas. É um trabalho bem diferente, né, Bob? Bem assim, diferente. Se for analisar, fazer um contexto de aquapaisagismo, você já não montaria desse jeito. Eu mudaria bastante coisa. Plantado, no caso, né? A parte de posição plantada, eu já mudaria bastante coisa. Mas aquilo que você falou, a gente tem que pensar na funcionalidade, né? Na funcionalidade para o ciclídeo africano, entendeu? Então, isso tem uma grande diferença. Às vezes você pode olhar e falar, mas a composição não está padronizada, tá isso ou aquilo, mas a gente tem que pensar na funcionalidade para os peixes aqui. Sim. A prioridade é sempre a funcionalidade, né? Isso. Ficando bonito é lucro para os peixes, mas vai ficar, sempre fica bonito, cara. E tá bonito pra caramba, né? E tá com o Bob aqui, né, meus amigos? A gente já pode chamar o Bob de Bob o Construtor, aquele desenho, né? Bob o Construtor. Aqui, ó. Construtor de hardscape. O cara é brabo mesmo, cara. O cara é muito bom. O Bob tem um bom currículo também, né, Bob? Em concursos de aquapaisagismo, né? Tem, Matheus. A gente foi conseguindo dar uma galgada aí nos campeonatos. Né, PLC, AGA, os brasileiros, CPAQ. Tem alguns que você, inclusive, foi pessoalmente participar, né, na China? Sim, a gente foi, cara, no CIPS participar. Que legal, cara. Ficamos em 3º lugar lá. Foi bem bacana. Você estava contando a história mais cedo pra mim, né? Mais cedo não, ontem, no caso, né? Foi. Foi você, o Longarço. Isso, foi eu, o Longarço, o Luca Galarraga e o Fernando Franciscelli. Que legal, cara. Foi um evento muito top, cara. E você me contou que vocês ficaram em 3º lugar, né? 3º lugar. Ficou atrás de? A gente foi a China em 1º, Indonésia em 2º e Brasil em 3º. Olha que legal. E foi um desafio, um baita desafio, né, cara? Um baita desafio. É uma história aí que de repente a gente pode trazer uma resenha mais pra frente aqui no canal, hein? Verdade, bacana. Uma baita história bem legal. E aí o Bob tá aqui, ó. Vamos deixar o Bob concentrado aí. Agora já tá nos ajustes finais. Conforme ele for agora fazendo aqui alguns detalhamentos, né, eu vou atualizando vocês. Mas a melhor visão que a gente tem de fato é a visão da frente, frontal. A gente também não quer atrapalhar aqui o Bob montando o hardscape do aquário, que ninguém merece ficar montando o hardscape pela lateral, né, galera? Daqui a pouco a gente volta com atualizações aqui. Meus queridos, algumas horas depois de muito ajuste, tira a rocha, bota a rocha, o Bob conseguiu chegar num resultado muito bacana aqui pra gente. Né, Bob tá aqui do lado. Bob, depois de 3 horas de trabalho, mais ou menos isso, né? Demos uma pausinha de 1 horinha, né, pro almoço. Que ninguém é de ferro, né? E aí tá aqui, ó, o resultado final do hardscape, né? Você mudou o posicionamento inicial dessa rocha aqui, né? Isso. Essa rocha a gente tinha colocado ela ao contrário, né? Virada pra frente com essa rocha em cima. Aí eu mudei totalmente. Desmontei toda a frente aqui. Descolou, né? Que tava colado. Isso, descolei ela e a gente colou novamente. Eu achei que ficaria melhor, assim, com esse balanço, né? Que a gente criou aqui. E aí você colocou mais uma outra rocha mediana agregada aqui, que é uma rocha só aqui. Uma rocha só. Com duas pequenas, né? Dois pequenas, dois fragmentos. Aí quando você olha de longe, dá a impressão que é uma rocha só. Aqui também, a gente colocou mais 3 rochas.
Essa daqui atrás também a gente criou, essa meio que uma ponte, né? A gente olha daqui assim, olha aqui na câmera, parece até uma ave, ó. Parece verdade. uma águia. E aí a gente criou mais um ponto de fuga, né? Sim. A gente deixou aberto aqui no meio, aqui atrás, então dá para os ciclistas trabalhar, brincar à vontade. Sim, com certeza. E mais uma vez, funcionalidade. Hardscape tem que ser funcional primeiramente, né? Antes dele ser bonito, que eu gostei muito desse resultado aqui, é aquele hardscape bruto, né, cara? Com bastante rocha, do jeito que o pessoal gosta aí, né? E também sendo bem funcional, né? Tem essa área aberta aqui assim do lado, vamos filmar aqui para vocês entenderem. Tá toda aberta na parte de trás. E vai fechando conforme vai indo para o meio do aquário. Do outro lado, a mesma coisa. Né? A gente tem aqui uma área aberta, ó, e vai fechando conforme vai indo para o meio. Né? E nessa, cria-se a barreira visual. Né? Vai ter algum ciclídeo que vai pegar esse território aqui, e com certeza vai ter outro que vai pegar esse outro território aqui. Né? E eles vão ficar defendendo aqui e não vão se ver ao mesmo tempo, porque tem essa barreira aqui, pelo menos não o dia inteiro, né? Então a ideia é sempre procurar criar muitas barreiras visuais. Por quê? Porque criando essas barreiras visuais, a gente consegue bloquear essa visão, né, e dissipar um pouco mais a agressividade dos peixes entre eles, certo? Bem, hardscape finalizado, prontinho, e também foi adicionado mais substrato aqui, né, o Bob? Sim, eu coloquei um pouco mais de substrato no fundo, justamente para essa questão deles se enterrarem, né, para não ficar jogando muito para frente. Então eles acabam escolhendo aqui, tem bastante, uma altura legal de hardscape, mais ou menos 4 dedos aqui no fundo. Tá? Sim. Aqui do outro lado acho que está até um pouco mais alto, né? Isso ali está um pouco mais alto. Por aqui dá para ver que tem uma elevação atrás, né? E esse vão aqui no meio foi proposital, né? Sim, deixado propositalmente. Propositalmente, justamente para isso, né? Uhum. Uma perseguição aqui, entra aqui, sai ali e acabou. Né? Ter também possibilidade para o peixe que está sendo perseguido, né? Ou dominado, que costumo chamar, ter a possibilidade de fuga. Exatamente. E isso é completamente normal num aquário de ciclídeos, né? Principalmente um aquário de ciclídeos africanos. Né? Você sempre vai ter um ciclídeo no aquário que vai ser o macho alfa, vai ser o topo da hierarquia, e vira e mexe ele vai dar uns pega pra capá, que a gente chama, né? Em alguns outros peixes que estão abaixo dele nessa hierarquia dentro do aquário. Então a gente faz esses pontos assim de fuga, né? Para que os peixes dominados consigam dispersar essa perseguição também do macho. Outra coisa bacana de falar para vocês, não é interessante a gente pegar uma rocha e simplesmente soltar em cima do substrato e ficar com aquela base dela exposta, né, Bob? Então, o interessante é sempre procurar enterrar a base das rochas, né? Eu não gosto muito, Matheus, de deixar solta. Você pode ver que essa rocha aqui, ó, ela tá bem enterrada. Bem enterrada. E ainda tem espaço aqui no fundo, tá vendo? Então a gente deixa assim, porque o peixe vai brincar, vai bagunçar bastante aqui, né? Sim. Então a gente tem essa possibilidade de deixar ela com uma base sustentável legal aqui também, para não ficar encostada no vidro, né? Isso aí. E outra coisa também que a gente estava comentando, que você perguntou, eu deixo sempre espaço nas laterais para manutenção. Porque, de repente, eu tenho um raspador pequeno ou um limpador magnético, magnético, e aí você consegue trabalhar em volta do aquário. Né? Isso é muito importante. Toda lateral tem espaço. Sim. E no dia a dia isso faz muita diferença, galera. Principalmente a frente do aquário. Sim, né? com certeza. Você poder trabalhar bem toda a frente do aquário. Com certeza. E lembrando que esse aquário aqui ele tem 40 de largura, então para trabalhar com rocha já é um pouco mais complicado, porque ele é alto, né? Ele tem 50 ele é alto, de altura e 40, mais estreito, né? Então, para você tem que ter um cuidado também ao selecionar, ao montar o seu hardscape, quando o pessoal utiliza sandbox, né? Sim. Na hora de montar, toma um cuidado. A gente estava tentando fazer uma altura legal, então, ó, ficamos com 4 dedos meu para fechar o nível d'água, né? Então Sim. tá bem alto o hardscape. Sim, perfeito. Sem elevar muito o substrato. Né? Sim. Foi utilizado 20 kg de substrato aqui dentro, né? Isso. Ou quase 20 kg? Quase 20. Quase 20, que ainda sobrou um pouquinho ali dentro, então nem 20 kg foi utilizado aqui dentro. Né? Pra galera que tem dúvida, tem muito iniciante que não tem noção de quanto comprar de substrato. O que eu recomendo, se você não tem noção, tem um cálculozinho bem básico, né? Que a gente aprende lá nos primórdios do aquarismo, que é você pegar o comprimento do aquário, vezes a largura e a altura de substrato que você quer colocar. Ou seja, se você quer colocar 5 centímetros, que é normalmente um tamanho, uma altura padrão que o pessoal coloca, então você pega, aqui um exemplo desse aquário aqui, 1 metro, 100 centímetros, 40 centímetros de largura, vezes 5 de altura. O resultado é a quantidade em quilos lá que você vai ter que colocar
Isso. no teu aquário, né? E é bem simples ali Sempre é bom comprar de você. a mais. Isso aí. Nunca comprar Na uma conta quantidade exata, certinha. né? Compra ali 2 quilos a mais. Porque de repente no hardscape que você vai montar, você quer deixar o substrato mais alto. Mais alto atrás, E exatamente. aí você precisa de mais. Exatamente. O substrato nunca é. Nunca é demais. É demais. Não quer demais. Às vezes sempre rola a oportunidade de montar um outro aquário e você já tem um substrato guardadinho pronto ali, né? Pra colocar no próximo. Bob, no caso de um aquário plantado de aquapaisagismo, o pessoal costuma não colocar muitas rochas na vertical ou na horizontal. Procura sempre posicionar mais, assim, tipo, na diagonal, né? É porque no aquapaisagismo, a gente faz o quê? A composição de profundidade. Sim. Entendeu, Matheus? Então é diferente. A composição das rochas no aquário plantado ou no aquário de campeonato, você tem que colocar a questão de proporção. Tá? Início, meio, final e profundidade. Como se estivesse fazendo camadas, né? Como se estivesse fazendo camadas. Então você tem o ponto que é de maior ponto visual, sabe? Que tem que respeitar. O vazio que você deixa do vazio a mano, que também é uma coisa que tem bastante pontuação. Mas esse aquário não tem nada a ver com o padrão de um aquário aquapaisagismo. de aquapaisagismo ou de campeonato, entendeu? Então a gente trabalhou mais respeitando a originalidade das rochas, que elas são meio quadradas, tá vendo? Eu respeitei isso, e algumas que tem umas pontas. Mais triangulares, né? Mais triangular, então a gente meio que mesclou. Fez uma mescla entre as quadradas com essas de pontas e a gente fez esse trabalho. E tá? é mais desafiador trabalhar dessa forma? É mais desafiador, porque a gente está acostumado a trabalhar com umas rochas que são meio... elas já têm um formato que se encaixa melhor, né? Que são essas rochas que a gente trabalha no plantado. Esse estilo de rocha, ele é maravilhoso para você fazer no plantado também, mas tem que ter uma melhor seleção para que você consiga trabalhar dessa forma. Como a gente não vai usar planta aqui, então o trabalho fica um pouco mais difícil, porque com as plantas você corrige muita imperfeição, né? Agora, no nosso caso, que a gente está fazendo um trabalho artístico para os peixes, então ele requer um pouco mais de... Como que eu vou explicar? Um pouco mais de detalhe como você vai formular a composição das rochas. Porque tem aquela questão do instinto já de você posicionar uma rocha pensando o que você vai plantar ali, né? Isso. Aqui já não tem isso. E isso é uma coisa muito automática, sabe? Que você coloca e você acha que, pô, aqui eu já vou plantar umas brixas para pegar os reflexos de lá, aqui vai ser umas eleuchares, aqui eu vou colocar um monte de rotala, então já fica meio automático, sabe? Quando você parte desse princípio para um aquário que não vai planta, aí o trabalho fica um pouco mais diferente, porque você tem que tirar esse esquema do plantado e entender que está montando uma paisagem para o peixe específico, né? Exatamente, cara. Eu fiquei muito satisfeito com esse layout aqui, foi bem desafiador de fato. Em algumas horas aqui, o Bob suando pra dedéu aqui, que tá quente, né, cara? Hoje deu uma... refrescou um pouco, mas ainda tá quente. Ainda tá quente. Agora, Bob, basicamente, o trampo é encher o aquário. Chegou a hora de encher o aquário. E outra dica também que eu queria deixar para o pessoal que fica à vontade, irmão. Cara, não tenha medo, cara, de colocar rocha, de fazer composição. Não existe perfeição na natureza. Isso aí. A natureza, ela tem essa questão de imperfeição, né? Você nunca vai ver uma rocha centrada com uma outra, sabe? Isso aqui é natureza, tá? Isso daqui é a inspiração. Então, a galera que está começando, mete bala que você só vai aprender a fazer conforme você vai montando, errando, e aí vai adquirindo conhecimento. Vai praticando, né? Exatamente. Vai praticando. Conforme você vai praticando, né? Tem aquele ditado que a prática leva à perfeição, né? Mais ou menos por aí. Isso. Né? Então, conforme a gente vai praticando, vai se tornando, vai entrando no sangue, vai entrando no teu DNA, né? Exato, E conforme você vai se aprofundando, os próximos já vão sair bem melhores do que os iniciais. Isso por experiência própria também, cara. Agora, mais algum comentário? Não. Agora a gente vai pôr água. Vamos lá, vamos meter água aí dentro, né? Que ainda tem bastante coisa para falar para vocês. Né? O hardscape basicamente está finalizado aqui, né? E agora, conforme vai botar água, a tendência é a rocha dar uma leve escurecida, né? Esses pontos vermelhos vai ficar mais evidente, né? Só isso, só. Essa rocha não muda pouco, né? Não muda pouco. Né? Mas vamos lá agora tacar água, que eu quero ver esse aquário cheião e com a filtragem rodando, com os equipamentos aí dentro e logo mais peixe. Já voltamos, hein?